As paz, queridos, tudo bem? Boa noite, que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida, guardando e abençoando. Uma honra estar com vocês, né? Esse tempo que a gente já não faz imersão, acho que já tem um mês, mais ou menos, que a gente não faz a imersão. Quero agradecer muito a minha irmã Patrícia, que tem nos auxiliado aí, né? Nos ajudado. Assim como anteriormente nós tínhamos o pastor Jorge, diaconisa Sandra, sempre que nos dava aquele suporte. Mas hoje aprove a Deus da gente ter esse papo, né? Ter esse tempo, esse período de imersão, esse período de aprofundamento no que diz a palavra. Eu vou até abaixar aqui um pouco. Eu estava pedindo em Deus todo início de mês, além do jejum, né? Já quero convidar você para sábado estar conosco no jejum. Além do jejum que nós temos todo mês, que é aquele jejum consagratório, nós temos por hábito pedir em Deus uma palavra, um tema específico a ser trabalhado naquele mês, né? E esse mês não foi diferente. Nós já viemos de meses passados, onde falamos sobre, mês passado principalmente, a voz que ouvimos e a voz que determina o nosso destino. Esse mês nós vamos nos aprofundar a questão de custo. Sabe, irmãos, eu não sei a hora que você está assistindo, eu não sei como é que está o seu dia. Talvez você nem vá conseguir assistir essa live ao vivo, talvez você vai ver posteriormente, mas eu quero que você simplesmente entenda sobre o custo. Existe um custo, existe um preço para que possamos seguir a Cristo. A paz, Patrícia, paz, Tia Sandra, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu gostaria que você que está chegando aí, manda para alguém na sua rede social, no seu grupo de Zap. O povo está chegando, acho que é um tempo de nós nos aprofundarmos, sabe? Deus tem falado muito conosco lá na nossa igreja através de palavra, por meio da sua palavra, né? Então, o direcionamento que Deus tem levado tanto a mim quanto a Liliane a levar o povo é ter um tempo de aprofundamento, é ter um tempo de busca. Paz, Regina, paz, manda abraço pro Serginho. Que nós precisamos nos aprofundar mais na palavra, parar de dependência de irmãos, de terceirizar dependência. Nós precisamos nos aprofundar mais, né? E o tema desse mês nós falaremos até no sábado, que é a consagração. Teremos a presença do pastor Gilvan, um homem de Deus que vai estar no jejum. Pai Joséia, quero convidar todo líder de departamento, convocar o corpo diaconal, não está convidado, está convocado, né? Os homens de Deus, mulheres de Deus, todos estão convocados para um tempo de consagração no sábado. Agradecer muito o pastor Gilvan, um assembleiano, um homem de Deus, que eu tive a oportunidade de ser ministrado por ele, e eu vejo Deus na vida dele. Nós convidamos ele para estar lá na nossa casa no sábado. Mas abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 19. Enquanto isso eu vou terminar de dar uns avisos. Mateus capítulo 19, né? Vamos orar hoje porque amanhã a Érica Kaiser vai entrar no processo de cirurgia.
né? Ela vai ser submetida a um procedimento cirúrgico amanhã, mas nós cremos que a mão do Senhor estará com ela, para que Deus tranquilize o coração dela, do Níger, das crianças. Paz, irmã Rosane, Deus te abençoe. Sabe, queridos, nós precisamos ter esse tempo de aprofundamento nosso. Mateus capítulo 19, vamos lá. É uma breve palavra que eu quero compartilhar, algo que fala sobre o tema que nós vamos trabalhar esse mês de julho. Né? Tomar um pouco de água aqui na garrafa, que os adolescentes me deram uma bênção. É térmica, irmãos. Oh, que delícia. Vamos lá, diz assim a palavra de Deus. A partir do verso 16. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Pai Jaconizamira. Eu vou repetir o versículo 16 antes de entrarmos no 17. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Sabe, irmãos, e aí nós damos uma pausa. A questão de guardar mandamentos. O que nós temos visto é que nós vamos aplicar hoje na imersão. Feche os seus olhos aí, vamos orar. Deus, pela tua palavra, nós pedimos um tempo de clareza de entendimento, ouvidos abertos para ti. Senhor, dirige essa imersão, fala conosco. Espírito Santo, se revela a nós. Tem compaixão. Alcança cada um que está conectado agora. Talvez aquele que esteja trabalhando, esteja no caminho para a sua residência. Talvez aquele, ó Pai, que esteja num processo de viagem, ou esteja no seu secreto assistindo essa live. Que ele preste atenção, Senhor, e que as palavras que sejam ditas possam acessar os corações. Sim, Senhor. Essa oração que eu te peço nessa noite é tempo dos corações serem acessados pela tua palavra. Não acessados pela voz humana, mas acessados pela palavra do Todo-Poderoso. Então conceda-nos essa graça, esse tempo de instrução, com clareza e entendimento, em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, Pai Diácono Manuel, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo tão propício para essa palavra. Eu comecei a meditar sobre... Nós estamos estudando um livro e comecei a meditar. E esse livro aponta para um tempo de discipulado. E nós entendemos que todo o tempo que Jesus estava, né, na terra, esteve na terra, Jesus, homem Deus, ele esteve discipulando os discípulos. E eu lembro que eu tive uma conversa com os homens, quando eles estiveram aqui em casa. Nós tivemos um número muito bom de homens. Eu tive uma conversa com eles aqui, sobre a importância de tomar muito cuidado com a familiaridade, porque às vezes você acaba, pelo fato de você ser muito próximo, você acaba, ao invés de honrar, você acaba desonrando. E nós vemos isso pela palavra, porque uma das coisas que desonra o Evangelho é quando nós estamos dispostos a carregar uma Bíblia debaixo do braço, a ir para a igreja, até mesmo levantar as nossas mãos, adorar e bendizer o nome do Senhor, falar no nome do Senhor, citar até mesmo no nome de Jesus, fazer citações, entregar palavras, profecias, tal, até mesmo orar por pessoas. Mas nós, às vezes, esquecemos que nós precisamos pagar um preço. Meu irmão, eu quero falar para você, para a gente poder começar essa live hoje. Não importa o teu nível de escolaridade, não importa
a tua etnia, não importa o tempo que você tem de igreja, ou o cargo eclesiástico que você exerça, ou às vezes o tanto de coisas que você faz na igreja, porque o nosso serviço, o teu serviço, o serviço de cada um não abre a janela do céu, não abre. Nós precisamos entender que o nosso serviço não nos habilita. Mas eu quero falar para você que está servindo, você que gosta de servir, se você não entender que existe um custo, um preço a ser pago, tudo aquilo que estamos fazendo, tudo aquilo que estamos nos movendo, está sendo jogado pelo ralo. Aqui eu vejo uma passagem muito forte, porque talvez você já tenha lido essa passagem, talvez você tenha já ouvido, já visto pregadores, recebido até citações em casa sobre essa passagem. Mas é a passagem que nos traz uma grandeza, a magnitude da excelência de Cristo, porque aqui o jovem, se você discorrer do verso 16 até o verso 22, você vai ver que o jovem ele tinha conhecimento. Porque, e aí eu quero entrar nessa hora, às vezes não basta a gente conhecer, porque conhecimento por conhecimento não quer dizer nada. Eu preciso que você entenda isso, porque a palavra do Senhor vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento, mas o povo perece, que conhecimento é esse? Não é o conhecimento da letra, mas é o conhecimento da revelação da letra. Eu preciso que você entenda isso, porque às vezes nós sabemos muito de Bíblia e pouco de revelação. Nós sabemos muito de culto, nós sabemos muito de serviço, nós sabemos muito, já tem gente que consegue diagnosticar as pessoas, porque de tanta experiência que eu tenho, aquela pessoa já tem o perfil assim, assim, assado, nele você pode, nesse você não pode. Meu irmão, louvado seja o nome do Senhor pelo teu conhecimento, mas cuidado, porque esse conhecimento não vai te fazer acessar os lugares que Deus quer nos fazer acessar nesse mês de julho. Sabe, Deus falou muito ao nosso coração, ao nosso espírito, que Ele quer nos levar a um patamar diferente. Ele quer nos levar a ter um entendimento que talvez numa igreja gigantesca você não tenha. Que talvez no YouTube, assistindo pregações, vídeos de YouTube, você não está tendo. Não estou recriminando igreja grande, nem pastores e pastoras do YouTube. Talvez Deus quer te levar a um entendimento, a um patamar, um nível maior, mais alto, que simplesmente você indo à igreja, participando de todas as campanhas, você não está entendendo porque você não está recebendo. Porque eu preciso entender que tudo na vida do cristão, eu estou falando cristão, não estou falando crente, porque crente é todo aquele que crê em alguém, em alguma coisa. Tudo na vida do cristão passa pela palavra custo. Tem-se um custo. Existe um preço a ser pago. Sabe, o pastor Jonas Madureira, um homem de Deus, ele entregou uma palavra uma vez sobre o discipulado. Eu tenho até o livro dele. Um homem usadíssimo por Deus. Não tem como eu ser discípulo, querer ser discípulo de Cristo, se eu não estiver disposto a pagar o preço. Não tem como eu me mover no sobrenatural se eu não estiver disposto a pagar o preço. Sabe, amados, para muitos o preço, não vou falar para muitos, para todos, esse preço é um preço elevado, porque você vai ter que renunciar a muita coisa. Você vai ter que renunciar coisas, pessoas, bens, posições. Você vai ter que renunciar sonhos. E aqui eu vejo que um jovem que tinha uma condição abastada, ele disse: eu quero seguir a Jesus. Sabe, aí eu quero conjecturar com você que está assistindo essa live aí, me ajuda por favor. Eu quero que você tenha clareza de entendimento, porque às vezes as pessoas acham que é só, eu quero seguir a Jesus e eu vou seguir a Jesus. Como às vezes eu estava conversando, não é a questão que falta apelo nas igrejas. Eu não vou falar que falta apelo nas igrejas. Eu tenho certeza que tem apelo, só que Deus está dando estratégias para o povo.
Só que a questão não é só você ir na frente e receber uma oração. A questão é você realmente entender que o caminho que você vai seguir já não é mais o mesmo onde você estava. E muitas vezes nós achamos que eu posso seguir a Cristo da mesma forma que eu vivo. Eu posso seguir a Cristo e continuar bebendo. Sim, irmão, eu não estou preocupado se você vai me chamar de legalista, eu não estou preocupado se você vai me chamar de radical, mas essa é a realidade. Se você quer seguir a Jesus, você tem que parar de beber. Se você quer seguir Jesus, você tem que parar de fumar. Se você quiser seguir Jesus, você tem que parar de ter a vida torta que você tinha antes. Mas pastor, então eu não posso seguir Jesus? Não estou falando isso. Você pode seguir, mas você tem que se permitir Jesus trabalhar na tua vida, para que ele tire isso de forma gradativa. Não vai ser do dia para a noite a tua libertação, a minha libertação. Eu conheço pessoas que seguem a Cristo há 40 anos e ainda estão passando pelo processo de libertação. Mas essas pessoas entendem que existe um preço a ser pago. Eu quero falar com você que está nos assistindo aí nessa noite. Não adianta seguir a Jesus da forma como você acha que é correto. Você tem que seguir a Jesus por intermédio dos mandamentos. Mas não adianta você conhecer os mandamentos. Você tem que pertencer aos mandamentos. Porque conhecer por conhecer, aquele jovem rico, ele conhecia os mandamentos. Qual é a diferença de conhecer os mandamentos e de pertencer aos mandamentos? Quando eu conheço os mandamentos, eu sei de cor e salteado. Assim como eu sei que 2 mais 2 são 4. Assim como eu sei que 5 mais 5 são 10. Assim como eu sei que 16 mais 16 são 32. Eu sei que a raiz de π é 3,1416 e por aí vai. Eu sei sobre o ângulo de 90 graus. Eu sei porque isso já entra, já decorou. É como você entrou numa escola e você decorou aquilo. Você decorou. É igual a prova de história antigamente. Antigamente as provas de história era decoreba. Você tinha que decorar. Só que Jesus, ele não quer que você decore os mandamentos. Jesus, ele quer que você pertença aos mandamentos. Jesus, ele quer que os mandamentos pertençam à tua vida. Os mandamentos pertençam à tua conduta. Sim, se eu não tiver o entendimento que eu preciso pagar um preço para isso, meu irmão, eu vou ser como um jovem rico. Ou eu vou ser como aquelas várias pessoas que seguiam a Jesus, mas seguiam a Jesus por causa dos seus próprios interesses. Sabe o que acontece quando a pessoa quer seguir a Jesus, mas não quer que os mandamentos pertençam à sua conduta, à sua vida? Pô, pastor, mas o mandamento é da velha aliança. Em nome de Jesus, abre os seus olhos espirituais. Meu irmão, a Bíblia, o Deus a que nós servimos, ele é imutável. O que foi dito no passado não mudou em relação ao que ele fala no presente. A palavra de Deus, ele não muda. O Novo Testamento continua vivo. O Velho Testamento continua vivo. Eu preciso ter esse entendimento. E aí eu preciso que você tenha clareza de entendimento, porque se você não tiver essa clareza de entendimento, você vai pegar uma palavra, você vai pegar um versículo isolado, e você vai querer se envolver em cima daquele versículo. É como uma pessoa pega um versículo da caixinha de promessa, se move em cima daquele versículo e se esquece da riqueza que é em todo outro capítulo, toda a Bíblia. Mas voltando aqui para o que a gente estava falando, o sentimento que a gente tem de pertencer, de sentir que os mandamentos estão vivos, me faz entender o que me é lícito e o que não me é lícito. Sabe, irmãos, quando eu entendo que para seguir o Evangelho eu tenho que pagar eu tenho um custo, um preço a ser pago. Seguir a Jesus tem custo. Quando eu entendo isso, eu não preciso que pastor me diga o que eu devo e o que eu não devo fazer. Eu não preciso que o irmãozinho da direita fale, não faz isso, não faz aquilo, porque como a minha vida é totalmente dele, e o Espírito e a minha vida está alinhada com os mandamentos, existe um pertencimento meu com os mandamentos, dos mandamentos comigo, eu já sei o que cabe a mim e o que não cabe a mim. Só que se eu não estiver disposto a pagar o preço, eu vou querer seguir Jesus do meu jeito. E você não vai conseguir seguir a Jesus do seu jeito.
Você não vai conseguir servir a Cristo do seu jeito. Você não vai conseguir adorar a Cristo do seu jeito. Porque o seu jeito não vai te dar, não vai levantar o braço o teu braço que você está precisando. O teu jeito, quando vier o dia mau, quando vier a escassez, quando vier a decepção e a frustração, o teu jeito não vai te manter de pé. O que mantém um povo, uma igreja, uma família de pé, não é o nosso jeito, é a palavra de Deus. Eu preciso da palavra. E para que eu possa trazer a palavra para a minha vida, eu tenho que pagar o preço. Vem comigo. Verso 18. Quais, Mateus? Para que você que chegou depois, eu tenho Mateus capítulo 18. Quais respondeu o homem? Jesus: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honra seu pai e sua mãe, ame o seu próximo a si mesmo. Tenha obedecido a todos esses mandamentos. Olha só o que o homem estava falando. Eu já sei de cor e salteado, e tudo eu tenho feito. Mas guarda o que eu vou falar para você, irmãos. Olha, eu estou falando de espírito para espírito. A importância da gente entender que quando eu me torno pertencente aos mandamentos, eu entendo que o que me afasta da presença de Deus é a ausência da minha conexão com o Pai. Porque se eu não tenho conexão com o Pai, eu posso ter a letra no meu coração e na minha mente. Mas se eu não tiver o conhecimento com o Pai, eu não tenho intimidade. Sabe, irmãos, às vezes a intimidade nos dá acesso a revelações. Hoje eu ouvi um homem de Deus que eu admiro. Homem de Deus, ele estava ministrando, eu estava ouvindo ele pregar hoje. Ele falou algo muito sério. Que Cristo, ele não veio só trazer a salvação. Ah, já sei, ele veio trazer o reino. Não, ele não veio só trazer o acesso ao reino. Ele veio trazer o acesso. Não adianta eu ter os mandamentos aqui eu decorados, se eu não tiver o acesso aos mandamentos. Pastor, não entendi. O que é o acesso aos mandamentos? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Isso é ter acesso aos mandamentos. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Não adianta eu decorar os mandamentos se meu coração não tiver entendimento, se os mandamentos não pertencerem ao meu interior, ao meu espírito. Vocês estão entendendo, querido? E eu preciso que você entenda que aqui, o jovem rico, ele simplesmente chegou e falou: eu sei de tudo, eu sei de tudo. Aí quando Jesus falou assim: você sabe de tudo, então pega o que você tem, pega os teus bens e dá para os pobres e vem e me segue. Aquele jovem disse: aí não. Por quê? Porque para que eu possa seguir a Cristo, eu tenho que dar um passo de fé. E só se dá um passo de fé aquele que entende a palavra custo. Existe um custo. Deus, ele não faz barganha, irmão. Deus, ele não faz barganha. Mas a bênção é condicional. Quando eu vou lá em 2 Crônicas 7,14, eu vejo a clareza da condição da bênção. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos. Ou seja, olha só as condições. Para que a nossa oração seja ouvida, existe uma condição, existe um custo, existe um preço a ser pago. Para seguir a Cristo não é diferente. Existe um custo, um preço a ser pago. Eu tenho que seguir a Cristo não pelo aquilo que Ele pode me oferecer, não pelo aquilo que Ele pode me proporcionar, mas eu tenho que seguir a Cristo pelo aquilo que Ele é. Quando eu entendo que eu sigo a Cristo pelo aquilo que Ele é, aí eu entendo o que é custo, o preço. Como assim, pastor? Não entendi. Eu vou te explicar.
Sabe por que muitas pessoas no culto de Santa Ceia acham que é só um suco de uva e um pão sem fermento, normal, acabou, tchau e benção, todos vão para sua casa? Porque ainda nos falta entendimento. Que o custo, a primeira pessoa que mostrou o custo da bênção, o custo do céu, o custo da eternidade com o Pai, o custo foi Jesus. Ele abriu mão de sua glória. Ele foi criticado, caluniado, ele foi traído. E mesmo assim, avançou no propósito. Jesus, homem Deus, ele nos mostrou que para fazer a vontade do Pai, eu tenho que pagar o preço. Sabe, irmãos, esse jovem rico aqui, ele queria andar com Jesus porque era modinha, estava na moda. Ele queria andar com Jesus, mas ele não queria se submeter à boa e perfeita vontade de Cristo. Existe um preço a ser pago. Um preço que muitas vezes nós achamos que estamos pagando, mas não pagamos. Sabe quando você deixa pai e mãe? Sabe quando você deixa de viajar? Sabe quando você deixa de comprar? Sabe quando você deixa de realizar um sonho? Sabe quando você está assim na sua cabeça? Não, porque eu vou tomar a decisão, isso. Deus nos deu uma palavra tão forte no domingo, é tempo de ficar em Jerusalém. Sabe quando você coloca na sua cabeça, não, eu vou fazer. E quando você abre mão daquilo, quando você, opa, eu já tracei tudo para mim. Eu já disse até, tem gente que já escreveu como vai ser até o teu ano de 2030. Já está planejado. Só que aí quando você permite que Deus entre na tua vida, Ele vem e desprograma tudo aquilo que você programou. Ele vem e fala assim para você, me dá a tua agenda. Quer me seguir? Vai ter que pagar o preço. Qual o preço? Me dá a tua agenda. Coloca na minha mão os teus sonhos. Coloca na minha mão os teus projetos. Aí ele vai e quebra, acaba com tudo. Acaba com os teus sonhos, acaba com os teus projetos. Pastor, está repreendido em nome de Jesus. Meu irmão, clareza de entendimento. E deixa eu terminar de falar para você poder entender. Ele vai e começa a destruir todos os teus sonhos, projetos, toda a tua agenda. E ele vai fazer tudo novo. Porque agora já não são mais os teus sonhos, já não são mais os teus projetos, já não é mais a tua viagem, já não é mais a tua escolha, agora é a decisão de Deus para a tua vida. Sabe o que o apóstolo Paulo vai dizer? Já não vivo mais eu, olha o preço que Paulo esteve disposto a pagar. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A agenda agora já não é minha, a agenda agora é dele. Os sonhos agora já não são meus, os sonhos agora são os dele. Se eu não entender isso, eu vou começar a condicionar a minha ida à igreja, a minha realização pessoal. Meu irmão, Jesus, ele não tem obrigação nenhuma de realizar os teus sonhos. Jesus, ele não tem obrigação nenhuma de te dar uma casa própria. Jesus, ele não tem obrigação nenhuma de curar o teu parente. Jesus, ele não tem obrigação nenhuma de libertar a tua vida. Jesus, ele não tem obrigação nenhuma de te curar, de fazer acontecer, te dar um carro, te dar uma casa, abrir uma porta de emprego. Ele não tem obrigação, porque o que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele morreu por mim e por você. O que vier agora, é de acordo com a boa, perfeita e a vontade dele. Se eu não tiver esse entendimento, eu vou achar que, não está valendo nada eu estar na igreja, porque eu estou na igreja, estou buscando, nada está acontecendo. Por quê? Por que nós achamos que as coisas têm que acontecer da forma que queremos? Sabe por quê? Porque eu quero a Jesus, mas eu não estou disposto a pagar o preço. Eu quero a grande bênção, mas eu não estou disposto a pagar o preço da grande bênção. E o jovem rico, aquele queria o privilégio de ser chamado de discípulo. Ele queria a honra de caminhar com os discípulos. Ele queria a graça de ser reconhecido como um discípulo. Ele queria o privilégio, ele queria a dádiva de poder dizer, eu estou andando com Jesus, mas ele queria andar com Jesus do jeito dele. Ele queria andar com Jesus da forma dele. Ele queria andar com Jesus de acordo com a mentalidade dele. Irmãos, o mês de julho começou.
Sabe, eu não sei como é que está a tua mente, não sei como está a tua cabeça, mas eu quero falar para você. Existe um preço a ser pago. Pastor, eu já sei a renúncia. Irmão, não sei qual é o preço que você vai ter que pagar. Eu sei o preço que eu tenho que pagar. Mas existe um preço a ser pago. Se eu e você, se nós não estivermos dispostos a pagar o preço, a nossa vida passa dia, passa ano, nada muda. Aí, pelo fato de você estar servindo a igreja do Senhor há tantos anos, começa a vir na tua mente: eu estou há tanto tempo servindo e nada está acontecendo. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente se esquece que os céus se movem. Mas nós queremos que os céus se movam como o nosso coração se move. Nunca se viu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Se você está esperando em Deus, pega essa palavra: Deus está trabalhando. Mas para que você aceite aquilo que Deus tem projetado, você precisa primeiro entender que tem que se pagar o preço. Pastor, mas eu estou pagando um preço há tantos anos. Vamos continuar pagando o preço, irmão. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que começou a boa obra ainda não terminou. Ainda não terminou. Sabe, e o jovem rico, ele chegou num momento onde ele falou: se for para te seguir, para ter que te seguir, eu vou ter que abrir mão de tudo aquilo que eu conquistei. Eu não quero. Só que o jovem rico esqueceu que tudo aquilo que ele conquistou, não foi ele que conquistou. Foi Deus que permitiu que chegasse à mão dele. Tudo aquilo que você tem, irmãos, todas as suas conquistas, as suas medalhas, tudo que você, toda a trajetória, quando você olha para a sua vida, pô, cheguei até aqui, tal, sabe? Talvez você, eu tenho a casa própria, eu tenho um carro quitado, eu tenho uma casa de praia, eu posso viajar, já viajei para tudo isso, aquilo. Irmão, tudo isso não foi você. Tudo foi Deus que permitiu. E quem pagou o preço foi Ele. Será que eu e você estamos dispostos a pagar o preço em gratidão ao Cordeiro que foi imolado? Sabe, amados, a gente já está chegando no final dessa imersão de hoje. A imersão de hoje não é para você pipocar e virar no manto, porque eu acho assim, sabe, irmãos? O avivamento não é barulho. Tem muita gente achando que avivamento é barulho. Tem muita gente achando que uma igreja avivada, a igreja só é avivada quando tem gente voando, gritando, glória. Não. Isso não é avivamento, irmão. Avivamento é a manifestação da graça de Deus. É quando tem cura, é quando tem sinais, é quando tem salvação, é quando tem cura, libertação, isso é quebrantamento, arrependimento. Isso tudo é avivamento. Então eu preciso que você entenda. Mas o avivamento, ele passa por uma palavra chamada entendimento. Eu preciso entender, para que eu seja curado, para que eu seja quebrantado, para que eu me arrependa, para que Jesus me cure, para que Jesus me salve, para que a mão do Senhor venha sobre a minha vida, existe um preço a ser pago. E esse preço não é no coletivo, é no secreto, no individual. Fica imaginando Atos capítulo 2, o povo estava lá reunido. Tu acha que eles não pagaram um preço, irmão? Tu acha que a igreja primitiva não pagou um preço? Tu acha enquanto Pedro estava preso na prisão, e aquela mulher que cedeu a casa, a própria funcionária dela, Rhodes, acha que eles não pagaram um preço? Você acha que Noé não pagou o preço? Deus chegar para ele e falar assim: Noé, constrói uma arca, vou mandar a chuva. Irmão, 120 anos construindo uma arca. Pensa comigo. E o Espírito Santo não habitava ainda. Ele pairava. Noé pode ter ouvido um monte de gracinha, mas Noé chegou e falou assim: não, vou pagar o preço, eu vou pagar o preço. Talvez da sua própria família, mas Noé falou: não, vou pagar o preço. Continuou, construiu a arca.
O que aconteceu com Abraão? Abraão, ele me chega, Deus falou assim: Abraão, eu vou te mostrar que você tem que pagar o preço. E Abraão nunca tinha tido uma experiência com Deus. Olha só, Deus falou assim: Abraão, faz o seguinte, sai da tua terra e da tua parentela. Existe um preço a ser pago. Abraão saiu. Só que Abraão saiu e aí Abraão levou Ló com ele. Só que Deus tinha dado uma palavra a Abraão: o preço a ser pago é para você, Abraão. O preço, a bênção é com você, Abraão. E aí os funcionários, tanto de Ló quanto de Abraão, começaram a não se dar bem. E aí Abraão entendeu isso e falou assim: olha, Ló, aqui cada um vai para um lado. Você escolhe, ou você vai para os verdes campos, ou você vai para o deserto. O que você escolhe? Ló escolheu os verdes campos. Ló escolheu os verdes campos. Abraão escolheu o deserto, Abraão foi, mas Abraão foi na certeza de que se eu escolhi pagar o preço, eu estou botando o pé, mas quem vai botar o chão é Deus. Porque eu quero falar isso com você: se você resolver pagar o preço, apenas dê o primeiro passo, que o teu sustento, a ponte, a estrada, quem vai construir é Cristo para você. Eu e você precisamos nos posicionar a pagar o preço. Eu e você precisamos nos posicionar a ter custo, e o custo é acordar cedo, o custo é se comprometer com a obra redentora, o custo é não estar no meio de fofoca, o custo é sim culto de domingo de manhã, ou domingo à noite, ou terça-feira. O custo é ser grato a Deus pelo sangue vertido na cruz. O custo sim é você mesmo cansado sair do trabalho e não permitir que a tua família seja um impedimento de você servir a igreja. Existe um custo a ser pago, irmão, preço. A tua família não pode te impedir de servir o evangelho verdadeiro. Por quê? Porque se você não serve o evangelho verdadeiro, mas quer ser discípulo, qual é a diferença sua para o jovem rico? Eu quero ser discípulo, mas eu vou seguir o evangelho do meu jeito. E hoje há tantos tipos de evangelho que a gente vê ali, mas o verdadeiro, irmão, não é do nosso jeito. O culto não é feito da nossa forma. É do jeito dele. Porque tudo vem dele, tudo volta para ele. E aí, para a gente poder fechar, o apóstolo Paulo, com bastante propriedade, ele dá uma aula fenomenal. Porque o apóstolo Paulo, ele chega e fala assim: olha, eu, porém, vou pagar o preço, mas eu prossigo para o alvo. Olha só que homem é esse, irmão. O homem que resolveu pagar o preço. De perseguidor passou a ser perseguido. Mas ele chega no momento da vida dele que ele fala assim: olha, eu prossigo para o alvo. Ainda que o preço que eu esteja pagando esteja sendo alto, eu não vou voltar atrás. Ainda que o preço que eu pague esteja sendo tão alto que eu não vejo condições, eu não vejo soluções, que eu não vejo como ser resolvido, que eu não estou vendo mais um negócio melhorar, parece que o negócio só está piorando. O apóstolo Paulo vai dizer: eu, porém, prossigo para o alvo. Eu quero falar isso com você. Quando você se prontifica a pagar o preço, talvez as coisas piorem, talvez as pressões piorem, talvez a escassez financeira piore, talvez o problema familiar piore, mas que eu e você sejamos como o apóstolo Paulo, aleluia. Eu, porém, prossigo para o alvo. O alvo para mim e para você não é elogio, não é aplauso. O alvo para mim e para você não é uma vida financeira estabilizada. Se vier, amém. Se não vier, amém também. O alvo para mim e para você é a beleza de Cristo. Quando eu entendo o que é que existe o preço a ser pago, eu estou disposto a pagar o preço e avançar para o alto, é porque Deus me deu clareza de entendimento para ver que a beleza que há em Cristo Jesus é muito maior, muito melhor, é incomparável com aquilo que eu estou vivendo hoje.
A beleza que é em Cristo Jesus é melhor do que os seus amigos que chamam você para beber. A beleza que é em Cristo Jesus é melhor do que uma taça de vinho, do que uma caipirinha, do que as músicas profanas. A beleza que é em Cristo Jesus é melhor do que a fofoca. A beleza que há em Cristo Jesus é melhor do que o disse-me-disse. A beleza que há em Cristo Jesus é muito melhor do que a tua esposa ou o seu marido que ainda não acompanha você no Evangelho. A beleza que há em Cristo Jesus é muito maior do que a escassez financeira, a ausência de um sonho, a ausência de uma conquista. O problema de saúde não se compara à beleza que há em Cristo Jesus. Traga essa beleza, viva essa beleza. Eu, porém, prossigo para o alvo. O jovem rico desistiu. Sabe, irmãos, se o jovem rico tivesse prosseguido para o alvo. Nós poderíamos ver hoje, falando hoje, sobre um jovem que tinha uma situação financeira, mas ele optou por pagar o preço. Porque a Bíblia diz, se sofres por amor do meu nome, bem-aventurados sois. Ele preferiu pagar o preço e viver a cultura do reino, lá do Sermão da Montanha. Mateus 5, 6. Ele preferiu. Mas não. Hoje nós não estamos falando disso. Hoje nós estamos falando de um jovem que ele preferiu não pagar o preço. Que ele preferiu não seguir a Jesus. Que ele preferiu sim continuar tendo conhecimento dos mandamentos. Ele preferiu continuar tendo conhecimento das leis, mas ele preferiu não seguir a graça, que é o favor não merecido, que é Jesus. Que nesse mês de julho, eu e você possamos fazer algo diferente, sabe, irmãos? Que eu e você possamos não ser igual ao jovem rico. A começar por hoje. Que eu e você, que a igreja do Senhor, que a Nova Jerusalém Taquara, entre num novo momento nesse segundo semestre. Não um momento de servir a Jesus por aquilo que Ele pode dar, porque quem faz isso é a multidão. Mas servir a Jesus por aquilo que Ele é. Até para ter esse entendimento, eu tenho que estar disposto a pagar um preço. Eu quero te fazer uma pergunta para a gente poder finalizar hoje. Será que eu e você estamos pagando o preço? Fica essa pergunta no teu coração. Pastor, eu pago o preço porque eu sou obreiro, porque eu sou do manto, porque eu sou... Então eu pago o preço. Irmãos, cargo eclesiástico não quer dizer nada. Quando a gente está disposto a pagar o preço, a palavra do Senhor nos ensina que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça. Se eu estou disposto a pagar o preço, não importa quem está pregando, aleluia, eu recebo. Se eu estou disposto a pagar o preço, não importa a música que está sendo ministrada, Senhor, eu estou aqui, eu quero receber, eu quero te ouvir. Se eu estou disposto a pagar o preço, eu tenho horário na igreja. Eu vou para a escola bíblica dominical. Eu vou gemendo ou chorando, eu vou estar lá. Se eu estou disposto a pagar o preço, eu vou fazer da minha casa um lugar de adoração. Se eu estou disposto a pagar o preço, eu vou fazer da minha televisão um lugar de adoração. Se eu estou disposto a pagar o preço, a minha geladeira é um agente de milagre. Porque só vai entrar nela coisas que glorificam o nome do Senhor. Se eu estou disposto a pagar o preço, a minha casa é um lugar de bênção. Então só vai entrar quem é bênção do Senhor. Se eu estou disposto a pagar o preço, as mesas que eu sento só serão mesas que glorificam o nome do Senhor. Mas pastor, se eu pensar desse jeito, eu não vou ter amigo. Irmão, você tem um amigo, o melhor dos amigos. O amigo mais chegado que o irmão é Jesus. Se Jesus não te é suficiente, tem alguma coisa errada. Vou falar de novo.
Se Jesus não te é suficiente, tem alguma coisa errada. Que nesse tempo de muita apostasia, que nesse tempo de muita incredulidade, eu e você possamos saber que existe um preço a ser pago. Jesus pagou o preço dele, mas nós temos que pagar o nosso preço. Porque ainda iremos ouvir: lá vai uma mulher de Deus, lá vai um homem de Deus. E não vai ser pela Bíblia que você está carregando, não vai ser pela música que você está ouvindo, mas é porque aquilo que eles disseram para Pedro: eu quero um dia ouvir para mim. Você é um dele. Você se veste como ele. Você anda como ele. A tua fala te denuncia. Se eu e você estivermos dispostos a pagar o preço, querido, nós ouviremos isso. Isso sim é seguir a Jesus. Eu não estou seguindo um pastor, não estou seguindo uma ideia, eu não estou seguindo uma ideologia, eu não estou seguindo uma igreja. Eu estou seguindo a Jesus. E por seguir a Jesus, eu sou semelhante a Ele. Paulo vai dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou dele. Mas existe um preço a ser pago. Eu quero orar por você nessa hora. Se você estiver disposto a pagar o preço, eu quero orar por você. Feche seus olhos aí onde você estiver. Deus, Senhor, nós aqui nos unimos com o teu povo. Não há Deus melhor, não há Deus maior. Tu és o único Senhor, o único Deus. A soberania é tua. Tu és exaltado entre as nações, Deus. Reconhecemos quem tu és. Reconhecemos que tu criaste todas as coisas. Reconhecemos a tua majestade. E nessa noite, Senhor, estamos aqui. Tu sabes da nossa pequenez, as nossas fraquezas, as nossas falhas. Mas eu quero te suplicar, Espírito Santo, me ensina. Me dá entendimento para que eu possa entender que eu tenho que pagar o preço. O preço que o jovem rico não quis pagar, eu quero pagar, Senhor. Senhor, o mais anseio os nossos corações é ouvir como Pedro, num momento infeliz da vida dele. Mas o que ele ouviu foi algo tão forte. Tu és um dele. Tu parece como ele. Tu anda como ele. Tu fala como ele. Queremos falar como ti, Senhor. Queremos andar como ti, Jesus. Eu te suplico, Pai. Ouça a nossa súplica, Senhor. Porque não é questão de igreja, de placa de igreja. Não é questão de movimento. É a questão de entendimento. Que para ser discípulo, que para seguir a Jesus, eu tenho que calcular o custo. Se eu estiver disposto a pagar o preço, eu vou te seguir. Assim como a tua palavra fala que quando alguém começa uma obra, ele faz um levantamento do custo que vai ser feito para poder fazer aquela obra. É tempo de nós fazermos um levantamento do custo que é feito, que será cobrado para poder te seguir. E a tua palavra diz que todo custo que é cobrado, nós podemos pagar. Então, Senhor, toma a minha vida, toma a vida de cada um, cada ouvinte que está vendo agora, vai ver depois, para que ainda nessa geração nós possamos ser exemplos para dentro de casa, para que as pessoas olhem e podem nos chamar de radical, de legalista, mas que elas vejam que verdadeiramente nós parecemos contigo, Senhor. Nós falamos como o Senhor fala. Nós nos portamos como o Senhor porta. Nos dê esse entendimento para que possamos selecionar as mesas que iremos sentar, as alianças com quais faremos, para que possamos ser uma igreja relevante. Precisamos pagar o preço. A igreja relevante não é aquela igreja que tem, que possui, aquela igreja A, B, C. Não, a igreja relevante é aquela que está disposta a pagar o preço
valorizando Cristo, o amor que Cristo é na nossa vida, na nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Estamos chegando ao fim. Que Deus abençoe a tua vida. Tá? Que a luz de Cristo permaneça sempre sobre ti. Semana que vem teremos imersão novamente. Só relembrar você que chegou depois. Sábado, jejum. Aí, ó, o preço de acordar cedo. Dia de sábado. Sábado, jejum. 9h30 da manhã. Teremos o pastor Gilvan convidado lá conosco no sábado. Domingo, Escola Bíblica Dominical, 4 horas da tarde. Após a Escola Bíblica, o culto de celebração. Vamos lá. Jesus, Ele acredita no teu potencial. E a igreja também. Fique na paz de Deus. Pastor não está aqui, mas ela está mandando um beijo. Que a luz de Cristo esteja sempre com você. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Senhor brilhem incansavelmente sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre os teus netos, sobre toda a tua família, sobre toda a tua parentela. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Fique na paz, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Os dados bancários da igreja estão aí. Se você puder, entra lá. Faz um Pix para a igreja. A chave Pix da igreja é o CNPJ 10 193 915 2000 conta. Chave Pix da igreja 10 193 915 2000 conta. Se você pagar o preço, você vai ver que Deus, Ele nunca te abandonou. Que Deus, Ele nunca deixou você para trás. Que Deus permanece sendo Deus. Pague o preço. Pague o preço. E eles verão a glória do Senhor na tua vida, no teu trabalho. Fique na paz em nome de Jesus. Deus te abençoe. Somos família, somos igreja. Paz, queridos.